Meu pai se fez de vítima quando escolhi meu padrasto para meu casamento, então contei a verdade sobre a paternidade dele para todos. Meu pai me abandonou depois que meus pais se divorciaram porque minha mãe teve um caso, dizendo que não via sentido em manter contato comigo. Então eu pedi ao meu padrasto, que originalmente era o parceiro da minha mãe, para me levar ao altar. Eu não só sabia das consequências da minha escolha. Eu, 26 anos, pedi ao meu padrasto para me levar ao altar em vez do meu pai biológico. E agora meu pai está furioso comigo. Para contextualizar, meus pais se divorciaram quando eu tinha 16 anos porque minha mãe teve um caso. Mas esse caso aconteceu depois de anos de turbulência no casamento deles devido ao comportamento abusivo do meu pai. O relacionamento deles era extremamente tóxico e doloroso muito antes da infidelidade vir à tona. Quando a infidelidade da minha mãe foi exposta e o divórcio começou, meu pai basicamente decidiu que eu não valia a pena manter contato. Lembro-me dele me dizendo: "Não vejo sentido em manter contato com você, já que você tem um novo namorado da sua mãe para ser seu pai agora." Eu tinha apenas 16 anos quando ele disse isso e fiquei devastada. Meu pai basicamente saiu da minha vida ali mesmo. Ele se mudou e a partir daquele momento praticamente me abandonou. Depois do divórcio, eu morei com minha mãe em tempo integral. Meu pai nunca se deu ao trabalho de organizar visitas ou sequer ligar nos meus aniversários. Era basicamente silêncio total. Ele havia completamente se desligado da minha vida. Enquanto isso, o homem com que minha mãe teve o caso acabou se mudando conosco e mais tarde se tornou meu padrasto. Vou ser honesta, no início, eu ressentia minha mãe e ele por causa de como o relacionamento deles começou. Descobrir que minha mãe havia traído meu pai foi um grande choque para mim como adolescente, e tornou uma situação já caótica ainda mais difícil. Eu fiquei bastante irritada com ela por um tempo, mesmo entendendo que ela havia sido infeliz e estava com medo no casamento com meu pai. Meus sentimentos sobre isso eram realmente complicados naquela época. Nos anos seguintes, no entanto, comecei a perceber o quanto nossa vida era melhor sem meu pai em casa. E para minha surpresa, o namorado da minha mãe, que se tornou meu padrasto alguns anos depois, se mostrou um homem genuinamente bom, que tratava bem tanto minha mãe quanto a mim. Ele basicamente assumiu o papel de figura paterna que meu próprio pai havia abandonado. Ele me ensinou a dirigir, me ajudou com minhas inscrições na faculdade e até compareceu a eventos da minha escola para me apoiar. Todas essas eram coisas que meu pai biológico nunca se deu ao trabalho de fazer por mim. De muitas maneiras, meu padrasto fez mais por mim na última década do que meu pai jamais fez. Agora, não estou dizendo que esqueci completamente que meu padrasto entrou na nossa vida por causa de um caso. Esse fato me incomodava muito antes, e foi algo com o qual precisei fazer as pazes ao longo do tempo. Mas no fim das contas eu julgo pelo modo como ele nos trata, e ele provou ser um marido carinhoso para minha mãe e uma figura paterna de apoio para mim. Ele e minha mãe se casaram alguns anos após o divórcio e ainda estão juntos e felizes. Por outro lado, meu pai acabou se casando novamente cerca de um ano depois que o divórcio foi finalizado. Eu não fui convidada para o noivado ou casamento do meu pai. Só descobri que ele se casou depois, através de parentes. E isso me magoou muito na época. Mesmo que eu não tenha ficado totalmente surpresa, nosso relacionamento já estava basicamente morto. O novo casamento dele apenas confirmou que eu não fazia parte da nova vida dele. Depois que ele se casou com a nova esposa, nosso contato mínimo carreou para absolutamente nada. Por anos, eu literalmente nunca ouvi nada do meu pai. Sem ligações, sem mensagens, nada. Avançando para agora, estou noiva de um homem maravilhoso e planejando meu próprio casamento. Dadas todas as explicações acima, era natural para mim que eu pedisse ao meu padrasto para me levar ao altar. Ele foi quem atuou como meu pai na última década. No meu coração, ele parece meu verdadeiro pai, porque foi ele quem realmente se esforçou para me criar. Eu não convidei meu pai biológico para o casamento. Não temos um relacionamento real, então não vi razão para incluí-lo, apenas para cumprir formalidades. No entanto, a notícia do meu noivado e dos planos do casamento chegou ao meu pai através de familiares distantes. Eu ainda mantenho contato com meus avós paternos e algumas tias. Algumas semanas atrás, descobri através de uma tia que meu pai perdeu totalmente a cabeça ao saber que meu padrasto seria quem me levaria ao altar. Aparentemente, ele começou a reclamar sobre como estou desrespeitando e escolhendo um destruidor de lares em vez do meu pai verdadeiro. Ele tem contado a qualquer um que queira ouvir que ao deixar o parceiro da minha mãe assumir o lugar dele, eu estou essencialmente conivente com a infidelidade deles e o traindo. Uma das minhas tias, irmã do meu pai, me ligou sobre isso. Ela disse que mesmo sabendo que meu pai não era perfeito, eu ainda deveria considerar o quanto estou magoando e humilhando ao excluí-lo e a honrar o homem que ajudou a acabar com o casamento dele. Na opinião dela, pedir ao meu padrasto para assumir esse papel é um tapa cruel na cara do meu pai. Ela disse que estou desrespeitando meu pai e essencialmente escolhendo outro homem em vez da família, o que é uma traição muito pública. Ela sugeriu que eu deveria ao menos convidar meu pai e talvez fazer com que ele e meu padrasto me levassem juntos ao altar ou encontrar alguma forma de reconhecer meu pai.
em vez de esfregar sal na ferida ou excluí-lo. Para ser honesta, ouvir sobre o ataque de fúria do meu pai e suas acusações me deixou irritada. Na minha cabeça, ele abriu mão de qualquer direito de fazer o papel de pai magoado quando literalmente me abandonou e nunca sequer tentou fazer parte da minha vida na última década. Este é o mesmo homem que não se deu ao trabalho de convidar sua única filha para o próprio casamento e que me disse claramente que não se importava em ser meu pai. É bem irônico que agora ele se coloque como uma espécie de vítima, só porque eu escolhi honrar o homem que realmente ficou e me criou. A hipocrisia é inacreditável. Ele está lá moralizando sobre infidelidade e lealdade quando foi um marido abusivo e pai ausente. Apesar de tudo isso, admito que a ligação da minha tia me fez sentir um leve sentimento de culpa. Ela me fez questionar se estou sendo desnecessariamente dura. Do meu ponto de vista, acho que meus sentimentos são totalmente justificados. Mas eu suponho que do ponto de vista do meu pai, talvez isso pareça uma grande traição contra ele. Alguns outros parentes, principalmente do lado do meu pai, também disseram coisas que implicam que acham que estou errada por fazer isso. Agora, honestamente, estou um pouco dividida e me perguntando se estou fazendo a coisa certa ao excluir meu pai e fazer meu padrasto assumir esse papel. Então, eu sou a vilã por pedir ao meu padrasto, que começou como parceiro da minha mãe em um caso, mas tem sido minha verdadeira figura paterna, para me levar ao altar em vez do meu pai biológico. Vou ser honesta, quando li o título do seu post, achei meio duro que você fizesse o parceiro da sua mãe assumir o lugar do seu pai. Traição é horrível. E eu consigo entender por quê. Na superfície, algumas pessoas podem concordar com seu pai aqui, mas o contexto importa. No seu caso, seu pai só tem a si mesmo para culpar por esse resultado. Porque a verdade é que ele não tem o direito de se fazer de vítima agora. Durante 10 anos inteiros, ele teve inúmeras oportunidades de tentar reconstruir nossa relação. Ele poderia ter ligado no meu aniversário de 17, 18, 19 anos. Qualquer um deles. Poderia ter me mandado uma mensagem no Natal, perguntado como estava indo na escola, na faculdade. Mas não, ele escolheu o silêncio absoluto. E agora, de repente, quando vê que outro homem vai ter a honra de me levar ao altar, ele quer se fazer de pai dedicado. É de revirar o estômago a hipocrisia dele. Lembro perfeitamente da última conversa que tivemos antes dele sumir da minha vida. Eu tinha acabado de completar 16 anos e estava tentando processar tudo aquilo, o divórcio, a traição da minha mãe, a confusão emocional de ser uma adolescente no meio de um caos familiar. E o que meu pai me disse? Que eu deveria ficar feliz porque agora tinha um novo papai para cuidar de mim. Ele disse isso com tanto desdém, tanta raiva, como se eu fosse culpada por toda aquela situação. Na época eu implorei para ele não me abandonar. Sim, eu estava magoada com minha mãe pela traição, mas eu ainda precisava do meu pai. Eu era apenas uma criança confusa que queria que os adultos na minha vida parassem de agir como crianças birrentas. Mas ele olhou para mim e disse que era muito complicado manter contato, que seria melhor assim para todos. Melhor para quem? Para ele, claramente, porque para mim foi devastador. Nos primeiros meses depois que ele se mudou, eu ainda tinha esperança. Ficava esperando o telefone tocar, pensando que talvez ele ligasse para saber como eu estava. Quando chegava meu aniversário, eu secretamente esperava pelo menos um cartão, uma mensagem. Nada. Quando me formei no ensino médio, uma parte de mim ainda esperava vê-lo aparecer na cerimônia. Obviamente, ele não estava lá. Mas sabe quem estava? Meu padrasto filmando tudo, aplaudindo quando chamaram meu nome, me dando flores depois. E não foi só nessa ocasião. Quando tive minha primeira crise de ansiedade na faculdade e precisava de alguém para conversar, quem atendeu minha ligação no meio da madrugada? Meu padrasto. Quando meu carro quebrou no meio da chuva e eu estava sozinha e com medo, quem largou tudo para vir me buscar? Meu padrasto. Quando eu estava estressada com as provas finais e precisava de alguém para me ajudar a estudar matemática, que eu sempre odiei, quem se sentou comigo na mesa da cozinha por horas? Meu padrasto. Ele nunca tentou substituir meu pai ou fingir que nossa relação começou de forma ideal. Nos primeiros anos, ele sempre me dava espaço quando eu estava irritada ou triste sobre a situação toda. Ele entendia que eu precisava de tempo para processar tudo, mas ele nunca desistiu de tentar. Quando eu era rude com ele, e eu fui algumas vezes porque estava ferida e confusa, ele não revirava os olhos e ia embora. Ele continuava tentando, sendo paciente e mostrando que se importava comigo. Agora minha tia tem a audácia de me ligar e dizer que estou traindo a família. Que família? A família que me abandonou quando eu mais precisava? Onde estava essa preocupação com os laços familiares quando meu pai decidiu que era mais fácil me ignorar completamente do que tentar lidar com uma situação complicada? Onde estavam todos esses parentes tão preocupados comigo quando eu passei anos me perguntando se havia algo de errado comigo que fazia meu próprio pai não querer me ver? E essa história de que estou desrespeitando meu pai ao escolher meu padrasto. Me dá nojo. Respeito se constrói, se mantém, se cultiva ao longo dos anos. Não é algo que você pode simplesmente reivindicar por ter contribuído com material genético.
Meu pai perdeu o direito ao meu respeito quando decidiu que sua própria mágoa e orgulho eram mais importantes do que sua filha de 16 anos que estava sofrendo. E sabe o que mais me revolta? Essa ideia de que eu deveria perdoar e esquecer só porque agora ele está fazendo drama. Onde estava esse interesse em ser meu pai quando eu me formei na faculdade? Quando consegui meu primeiro emprego? Quando conheci meu noivo? Ele perdeu todos esses momentos importantes porque escolheu perdê-los. E agora quer que eu reescreva a história e finja que ele sempre esteve presente só para não ferir o ego dele no meu casamento? É engraçado como algumas pessoas conseguem distorcer a realidade. Minha tia falou sobre como estou humilhando meu pai publicamente. Mas cadê a preocupação dela com como ele me humilhou durante todos esses anos? Cadê a indignação pelo fato de ele ter me excluído completamente do casamento dele? Onde estava a família toda quando eu precisava de apoio emocional depois de ser abandonada pelo meu próprio pai? A hipocrisia é tanta que chega a ser nauseante. Agora, de repente, todo mundo se lembra que eu existo e que tenho sentimentos. Mas quando eu era uma adolescente devastada tentando entender por que meu pai não me queria mais, todo mundo ficou em silêncio. É conveniente demais. E o mais revoltante de tudo é como ele está tentando reescrever a narrativa para se fazer de vítima. Segundo minha tia, ele está por aí contando que eu sou uma filha ingrata que escolheu o destruidor de lares, em vez do pai verdadeiro. Que piada! Ele quer saber quem é o verdadeiro destruidor de lares? É ele mesmo, que passou anos sendo um marido abusivo e controlador, que fazia minha mãe andar na ponta dos pés em casa, que gritava por qualquer coisa e depois fingia que nada tinha acontecido. Eu me lembro perfeitamente de como era a nossa casa quando eles ainda estavam casados. A tensão era tão pesada que você podia sentir no ar assim que entrava. Minha mãe sempre parecia nervosa, sempre tentando manter a paz, sempre se desculpando por coisas que nem eram culpa dela. E meu pai? Ele estava sempre irritado com alguma coisa, com o trabalho, com a comida, com o barulho que eu fazia, com qualquer coisa que não fosse exatamente como ele queria. Quantas vezes eu fiquei acordada ouvindo eles brigando no quarto ao lado? Quantas vezes vi minha mãe chorar escondida na cozinha depois de uma dessas discussões? E quando eu tentava conversar com meu pai sobre isso, ele sempre dizia que eu era muito nova para entender e que eu deveria ficar fora dos assuntos de adultos. Mas como eu podia ficar fora quando aquilo afetava toda a atmosfera da nossa casa? E agora ele tem a cara de pau de se fazer de santo, como se a traição da minha mãe tivesse surgido do nada, como se ele fosse um marido exemplar que foi cruelmente traído. Eu não estou defendendo o que minha mãe fez, traição é errado, ponto final. Mas eu entendo como ela chegou naquele ponto. Anos e anos de um casamento tóxico, de se sentir menosprezada, de tentar fazer tudo dar certo e nunca ser o suficiente. E quando tudo veio à tona, quando o castelo de cartas finalmente desabou, qual foi a reação do meu pai amoroso? Ele não tentou lutar pelo casamento, não sugeriu terapia de casal, não fez nenhum esforço para reconstruir o que estava quebrado. Não, ele simplesmente decidiu que era mais fácil jogar tudo fora, incluindo a filha, e começar do zero com outra pessoa. O que mais me deixa furiosa é como ele conseguiu convencer todo mundo de que ele é a vítima nessa história. Como se eu tivesse a obrigação moral de honrá-lo no meu casamento depois de uma década de abandono total. Como se DNA fosse mais importante do que presença, cuidado, amor genuíno. Sabe o que meu padrasto nunca fez? Ele nunca tentou falar mal do meu pai na minha frente. Nos primeiros anos, quando eu estava claramente magoada e confusa sobre toda a situação, ele sempre dizia coisas como seu pai te ama do jeito dele, ou talvez um dia vocês consigam conversar sobre isso. Ele nunca alimentou minha raiva ou tentou me virar contra meu pai biológico. Ele simplesmente estava ali consistentemente, sendo uma presença positiva na minha vida. Quando eu chorava porque meu pai havia perdido mais um aniversário, meu padrasto não dizia, esqueça ele, você tem a mim agora. Ele me consolava, me deixava processar meus sentimentos, e então me distraía com alguma atividade legal para não ficar remoendo a tristeza. Quando eu ficava brava e dizia coisas como eu odeio ele por ter me abandonado, meu padrasto escutava sem julgar, mas também não concordava. Ele deixava claro que eu tinha direito de estar magoada, mas que carregar ódio só me machucaria. Essa é a diferença entre um homem maduro e um menino mimado disfarçado de adulto. Meu padrasto entendeu desde o início que ganhar meu amor e confiança seria um processo longo, que ele não podia simplesmente aparecer e esperar ser aceito automaticamente. Ele trabalhou para isso. Ele provou, dia após dia, que merecia um lugar na nossa família. E meu pai? Ele esperava que eu mantivesse um lugar especial reservado para ele na minha vida, mesmo ele não fazendo absolutamente nada para merecer. Como se ser meu pai biológico fosse um cartão VIP vitalício que lhe desse direitos automáticos, independente de como ele me tratava. A coisa mais engraçada, e por engraçada eu quero dizer patética, é que agora ele está reclamando que eu estou escolhendo um estranho em vez dele. Um estranho? Meu padrasto conhece meus medos, meus sonhos, minhas manias irritantes, minha comida favorita, os filmes que me fazem chorar. Ele sabe quando estou estressada só de olhar para mim.
Ele lembra do nome dos meus amigos, pergunta sobre meu trabalho, se orgulha das minhas conquistas. Meu pai biológico? Ele provavelmente nem sabe em que área eu trabalho. Não sabe há quanto tempo estou namorando meu noivo. Não sabe se formei na faculdade, que curso fiz, onde moro atualmente. Mas ele quer que eu o trate como pai dedicado no dia do meu casamento? A audácia é impressionante. E essa conversa sobre destruidor de lares. Por favor, meu padrasto não destruiu lar nenhum. Quando ele conheceu minha mãe, nosso lar já estava destruído há anos. Era apenas uma questão de tempo até tudo desmoronar completamente. Se não fosse com ele, seria com outra pessoa porque minha mãe estava desesperada para sair daquela situação tóxica. E sabe o que é mais patético ainda? Meu pai está espalhando por aí que eu estou conivente com a infidelidade ao escolher meu padrasto. Como se uma criança de 16 anos pudesse ser responsável pelas escolhas dos adultos ao seu redor. Como se eu tivesse incentivado minha mãe a trair ou aplaudido quando descobri o caso. Eu fiquei devastada quando soube. Fiquei furiosa com ela por meses. Mas a diferença é que minha mãe, mesmo tendo cometido um erro terrível, nunca me abandonou. Ela continuou sendo minha mãe todos os dias, mesmo quando eu estava sendo difícil e mal-humorada com ela por causa da situação. Ela aguentou minhas birras adolescentes, meus ataques de raiva, meus momentos de frieza. Ela não disse, já que você está brava comigo, não vejo sentido em continuar sendo sua mãe. Meu pai, por outro lado, usou a situação como desculpa perfeita para simplesmente sumir. E agora quer que eu acredite que foi a traição da minha mãe que o afastou de mim? Mentira! O que o afastou foi a própria covardia dele, a incapacidade de lidar com uma situação complicada, a conveniência de poder começar uma vida nova sem as complicações da vida anterior. E tem mais uma coisa que me deixa absolutamente enojada, a forma como ele está manipulando outros membros da família para me pressionarem. Em vez de ter a coragem de vir falar comigo diretamente, coisa que ele não faz há 10 anos, ele está usando minhas tias e avós como intermediárias para fazer eu me sentir culpada. Que tipo de pai faz isso? Que tipo de homem usa parentes idosos para chantagear emocionalmente a própria filha? Minha avó paterna, que eu amo muito, me ligou semana passada toda preocupada dizendo que a família precisa se unir e que eu deveria dar uma chance pro meu pai. E eu sei que ela está falando isso com boas intenções, porque ela me ama e quer ver todo mundo bem. Mas é frustrante como ninguém parece entender que eu já dei chances demais. Eu dei 10 anos de chances. 10 anos esperando um telefonema, uma mensagem, qualquer sinal de que ele se importava. O pior é que agora eles estão fazendo parecer que eu sou rancorosa e vingativa. Como se eu estivesse fazendo isso para magoar meu pai propositalmente. Não é sobre vingança. É sobre honrar as pessoas que realmente estiveram presentes na minha vida. É sobre reconhecer quem de fato merece estar no meu dia especial. Meu casamento não é sobre ele. Não é sobre reparar o ego ferido dele ou fazer as pazes com o passado. É sobre celebrar o amor que encontrei e as pessoas que me apoiaram para chegar até aqui. E nessa lista de pessoas importantes, meu padrasto está no topo, enquanto meu pai biológico nem sequer aparece. Mas claro, agora que está inconveniente para ele, meu pai quer reescrever toda a história. Quer que eu esqueça 10 anos de abandono e finja que somos uma família feliz. Quer que eu ignore o fato de que ele construiu uma nova vida sem se dar ao trabalho de incluir a filha que já tinha. Quer que eu finja que ele sempre foi um pai presente e dedicado. E o que mais me revolta é como ele está tentando usar a religião e a moralidade para justificar a indignação dele. Como você pode honrar um adúltero? Ele pergunta para quem quer ouvir. Mas onde estava essa preocupação moral quando ele era abusivo com minha mãe? Onde estava essa consciência quando ele abandonou uma adolescente que precisava dele? É típico de homens como ele. Usam princípios morais quando convém, ignoram completamente quando não serve aos interesses deles. Meu pai quer falar sobre adultério? Então vamos falar sobre responsabilidade paterna. Vamos falar sobre o que significa realmente ser um pai. Porque não é só sobre fazer um filho, qualquer um pode fazer isso. É sobre criar, educar, apoiar, estar presente nos momentos difíceis. E sabe qual é a ironia de tudo isso? Se meu pai tivesse feito o mínimo esforço ao longo desses anos, se tivesse mandado uma mensagem no meu aniversário, ligado no Natal, perguntado como eu estava na faculdade, provavelmente eu teria considerado incluí-lo no casamento de alguma forma. Não para me levar ao altar, porque esse lugar meu padrasto conquistou com anos de dedicação, mas talvez em algum outro papel. Mas ele não fez nada. Absolutamente nada. E agora quer colher os frutos de um relacionamento que nunca plantou. Quer receber honras de um papel que nunca desempenhou. É como se alguém que nunca foi à escola quisesse receber um diploma. É absurdo. E tem outra coisa que me deixa furiosa. Essa ideia de que eu deveria ser a pessoa maior e perdoar tudo. Porque sempre é esperado que as mulheres sejam as maiores. Por que eu tenho que engolir minha dor e mágoa para proteger o ego de um homem adulto que deveria ter sabido melhor? Onde estava essa expectativa de que ele fosse a pessoa maior quando abandonou uma filha adolescente? Onde estavam essas cobranças morais quando ele decidiu que era mais fácil simplesmente sumir da minha vida?
Mas agora, quando ele está sendo confrontado com as consequências das próprias escolhas, de repente eu é que preciso ser compreensiva e perdoadora. E sabe o que mais me enoja? A forma como ele está tentando distorcer a realidade para fazer parecer que eu sou uma filha desnaturada. Ele está contando para todo mundo como se eu tivesse crescido numa família perfeita e de repente, por pura maldade, decidido excluí-lo do casamento. Como se não houvesse uma década inteira de abandono e negligência emocional que levou a essa decisão. Ele convenientemente omite das conversas com os parentes o fato de que nunca se deu ao trabalho de me visitar. Não menciona que não me convidou para o próprio casamento. Esquece de contar que me disse, aos 16 anos, que não via sentido em manter contato comigo. Toda essa parte da história ele apaga porque não convém a narrativa de pai injustiçado que ele está construindo. E a cara de pau dele é tanta que agora está até questionando o caráter do meu padrasto, como se ele fosse algum tipo de aproveitador que se infiltrou na nossa família. Meu padrasto, que trabalha 2 vezes mais que qualquer homem que eu conheça para sustentar nossa família. Que nunca bebeu demais, nunca foi violento, nunca gritou com minha mãe ou comigo. Que me ensinou valores que meu próprio pai jamais se deu ao trabalho de ensinar. Enquanto meu pai estava ocupado demais construindo sua nova vida perfeita, quem foi que me ensinou sobre responsabilidade financeira? Meu padrasto. Quem foi que me explicou sobre relacionamentos saudáveis e como reconhecer red flags? Meu padrasto. Quem foi que me apoiou quando escolhi minha carreira, mesmo não sendo exatamente o que ele achava ideal? Meu padrasto. Todas essas lições importantes de vida, todos esses momentos formativos que um pai deveria proporcionar, foram meu padrasto quem me deu. E agora meu pai biológico tem a audácia de aparecer e querer reivindicar crédito por uma pessoa que ele não ajudou a formar? E tem uma coisa que me deixa particularmente revoltada: a forma como ele está tentando usar a família toda para me pressionar. Minha tia, que eu sempre respeitei, agora está me fazendo sentir como se eu fosse uma pessoa cruel e vingativa. Meus avós, que já são idosos e não merecem estar no meio dessa confusão, estão sendo manipulados para acharem que eu sou uma neta ingrata. É típico de pessoas narcisistas como meu pai. Quando não conseguem ter controle direto sobre uma situação, eles mobilizam outras pessoas para fazerem o trabalho sujo por eles. Ele sabe que se viesse falar comigo diretamente, eu mandaria ele tomar vergonha na cara. Então ele usa pessoas que eu amo e respeito para me fazer sentir culpada. E a parte mais nojenta de tudo isso é que ele está conseguindo. Uma parte de mim, mesmo sabendo que ele está errado, está começando a duvidar das próprias decisões. Porque é isso que manipuladores fazem, eles plantam sementes de dúvida, fazem você questionar sua própria sanidade, sua própria versão dos fatos. Mas então eu me lembro de como foi crescer sem ele. Eu me lembro da dor que senti quando percebi que meu próprio pai tinha me descartado como se eu fosse um objeto inconveniente. Eu me lembro de todas as vezes que chorei porque outras crianças tinham pais presentes e eu não. E aí a raiva volta com força total. Porque a verdade é que ele não tem o direito de aparecer agora e querer fazer parte da minha vida só porque é conveniente para ele. Ele não pode simplesmente apertar um botão de reset e fingir que os últimos 10 anos não aconteceram. Ele não pode esperar que eu ignore uma década de abandono só porque agora ele decidiu que quer ser reconhecido como pai. E sabe o que é mais ridículo? Ele nem sequer tentou reconstruir nosso relacionamento antes de saber do casamento. Não foi como se ele tivesse passado os últimos meses ou anos tentando se aproximar de mim, mostrando remorso, pedindo desculpas. Não, ele só se lembrou da minha existência quando soube que outro homem ia ter a honra de me levar ao altar. Isso mostra exatamente o tipo de pessoa que ele é. Ele não se importa comigo como filha, ele se importa com o que as pessoas vão pensar dele. Ele não está magoado por estar perdendo um momento especial comigo. Ele está com o ego ferido porque outro homem vai receber o reconhecimento que ele acha que merece por direito. E ainda tem a cara de pau de falar sobre lealdade familiar. Que lealdade? A mesma lealdade que ele demonstrou quando me abandonou? A mesma lealdade que ele mostrou quando não me convidou para o próprio casamento? A mesma lealdade que ele teve comigo durante todos esses anos de silêncio total? É revoltante como ele consegue distorcer tudo para se fazer de vítima. Agora está por aí contando que eu sou uma filha influenciada pela minha mãe e pelo padrasto, como se eu não tivesse capacidade própria de formar minhas opiniões. Como se aos 26 anos eu ainda fosse uma criança manipulável que não consegue pensar por si mesma. Que insulto! Eu sou uma mulher adulta, formada, independente, que construiu a própria vida apesar da ausência dele, não por causa de alguma lavagem cerebral que supostamente sofri. Minhas decisões são baseadas em 10 anos de experiência real, de ter que lidar com o abandono, de ter que encontrar figuras paternas em outros lugares porque o homem que deveria ter desempenhado esse papel simplesmente fugiu. E o mais irônico é que ele está acusando minha mãe de me virar contra ele, quando na verdade foi ela quem, durante anos, tentou minimizar o abandono dele nas conversas comigo. Quantas vezes minha mãe inventou desculpas para ele quando eu perguntava por que meu pai não ligava? Ele deve estar muito ocupado com o trabalho, querida. Talvez ele esteja passando por um momento difícil.
Você sabe como homens são ruins para expressar sentimentos. Ela tentava me proteger da dura realidade de que meu pai simplesmente não se importava o suficiente para manter contato. E mesmo quando eu ficava mais velha e começava a entender melhor a situação, ela nunca falava mal dele na minha frente. Ela deixava claro que o que havia acontecido entre eles era problema de adultos e que não tinha nada a ver comigo. Mas agora ele quer pintar ela como algum tipo de manipuladora que me envenenou contra ele. É mais fácil culpar minha mãe do que assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, né? É mais confortável acreditar que eu fui influenciada do que aceitar que uma filha pode, legitimamente, perder o respeito pelo pai que a abandonou. E tem outra coisa que me deixa absolutamente furiosa: a forma como ele está tentando usar nosso DNA compartilhado como se fosse um argumento moral. Ele é seu pai de sangue, dizem os parentes. Sangue não é água, insistem. Como se biologia fosse mais importante que comportamento. Como se compartilhar material genético automaticamente criasse obrigações morais que deveriam superar anos de negligência. Sabe o que eu aprendi nesses 10 anos? Que família de verdade não tem nada a ver com DNA. Famílias são as pessoas que escolhem ficar, que escolhem se importar, que escolhem estar presentes mesmo quando as coisas ficam difíceis. Meu padrasto não tinha nenhuma obrigação biológica comigo, mas mesmo assim escolheu me amar e me cuidar como se eu fosse sua própria filha. Meu pai biológico, por outro lado, tinha todas as obrigações do mundo, biológicas, morais, legais, mas escolheu ignorá-las porque era mais conveniente para ele. Então me digam, quem realmente merece ser chamado de pai? E agora ele está tentando mobilizar a família toda para me fazer sentir culpada por quebrar tradições. Que tradições? A tradição de fingir que relacionamentos disfuncionais são aceitáveis só porque são familiares. A tradição de permitir que homens se comportem mal sem consequências. A tradição de priorizar aparências sobre a realidade. Porque se formos falar de tradições, que tal a tradição de pais cuidarem das filhas? Que tal a tradição de estar presente nos momentos importantes? Que tal a tradição de manter contato com os próprios filhos? Essas tradições ele quebrou há muito tempo, mas aparentemente ninguém estava preocupado com isso na época. E sabe o que mais me revolta? A forma como alguns parentes estão tentando minimizar o abandono que sofri, como se fosse algo normal e aceitável. Divórcios são difíceis para todo mundo, dizem. Seu pai estava magoado e confuso. Como se isso justificasse abandonar uma filha adolescente. Como se dor adulta fosse desculpa para negligenciar uma criança. Milhões de pais se divorciam todos os dias e conseguem manter relacionamentos saudáveis com os filhos. A separação dos pais não é desculpa para um pai simplesmente sumir da vida da criança. Isso é uma escolha ativa, deliberada, egoísta. E agora ele quer que eu finja que foi apenas um momento difícil, que deveria ser perdoado e esquecido. E tem mais, a audácia dele de aparecer agora e querer pular direto para o papel de pai orgulhoso no meu casamento, sem ter passado por nenhum dos estágios intermediários de reconstrução de relacionamento. Ele quer a cerimônia, as fotos bonitas, o reconhecimento público, mas sem ter feito o trabalho árduo de reconstruir nossa conexão. É como querer aparecer na formatura sem ter assistido a nenhuma aula. É como querer o título sem ter estudado. Ele quer todos os benefícios emocionais e sociais de ser reconhecido como meu pai, mas sem ter arcado com nenhuma das responsabilidades que vem com esse título. E o que mais me deixa nauseada é como ele está tentando reescrever nossa história familiar para se encaixar na narrativa de vítima que criou. Agora, de repente, ele era um pai dedicado que foi injustamente afastado da filha por uma ex-esposa vingativa e um padrasto manipulador. Que versão alternativa da realidade é essa? Eu estava lá. Eu vivi aquela casa. Eu sei como ele tratava minha mãe antes mesmo do caso aparecer. Eu me lembro das noites em que ele chegava em casa de mau humor e transformava o jantar numa sessão de reclamações sobre tudo e todos. Eu me lembro de como ele fazia minha mãe se sentir burra por qualquer coisa, desde a forma como ela cozinhava até as decisões que tomava sobre minha educação. Ele nunca foi um pai presente nem mesmo quando morava na mesma casa que eu. Quantas vezes ele estava fisicamente presente mas emocionalmente ausente? Sempre no celular, sempre vendo TV, sempre cansado demais para conversar sobre meu dia na escola. Quando eu tentava mostrar alguma coisa que tinha feito, um desenho, uma redação, uma nota boa, ele dava uma olhadinha rápida e dizia muito bom, sem nem sequer prestar atenção direito. Meu padrasto, desde o primeiro dia, mostrou interesse genuíno por quem eu era como pessoa. Ele fazia perguntas sobre meus amigos, sobre matérias que eu gostava na escola, sobre meus sonhos e medos. Ele escutava, realmente escutava, quando eu falava. E não era fingimento para impressionar minha mãe. Ele fazia isso mesmo quando ela não estava por perto. Mas agora meu pai biológico quer que todo mundo acredite que ele era esse pai maravilhoso que foi cruelmente separado da filha amada. É tão falso que chega a ser cômico. Se ele realmente se importasse tanto comigo, teria lutado pelo nosso relacionamento. Teria processado minha mãe por direitos de visita. Teria movido céus e terras para manter contato. Em vez disso, o que ele fez?
Usou a situação como uma desculpa perfeita para se livrar de responsabilidades que ele claramente nunca quis ter. E a prova disso é como ele rapidamente se casou de novo e construiu uma nova família sem olhar para trás, sem nem sequer tentar incluir a filha que já tinha nessa nova vida. E agora quer que eu acredite que durante todos esses anos ele estava sofrendo em silêncio, pensando em mim, querendo reconstruir nosso relacionamento? Por favor, se fosse verdade, ele teria encontrado uma forma de entrar em contato. Vivemos na era da internet, dos celulares, das redes sociais. Não é como se eu tivesse mudado para outro planeta e fosse impossível me localizar. A verdade é que ele não tentou porque não queria tentar. Era mais fácil, mais limpo, mais conveniente simplesmente fingir que eu não existia. E funcionou perfeitamente para ele por 10 anos. Até agora, quando minha escolha de padrinho está fazendo ele parecer mal para os outros. Porque é isso que realmente está incomodando ele, a opinião pública. Não é dor de pai, é vergonha social. Ele está preocupado com o que os outros vão pensar quando souberem que a filha escolheu outro homem para levá-la ao altar. Está preocupado com as perguntas constrangedoras que vai ter que responder sobre por que não tem um relacionamento com a própria filha. E em vez de usar isso como uma oportunidade para reflexão, para talvez entender onde errou e tentar fazer diferente, ele escolheu a rota mais fácil, fazer de mim a vilã, transformar sua negligência em vitimização, fazer parecer que eu sou uma filha ingrata em vez de uma filha abandonada. É típico dele, na verdade. Lembro que mesmo quando eu era criança, ele nunca assumia responsabilidade por nada. Se algo dava errado, sempre tinha alguém para culpar, minha mãe, o trabalho, o trânsito, qualquer coisa menos as próprias escolhas. E agora está fazendo a mesma coisa, só que numa escala muito maior. E o que mais me revolta é como ele conseguiu convencer alguns membros da família de que essa versão distorcida dos fatos é verdade. Como se eles não tivessem testemunhado o abandono que sofri. Como se não tivessem visto como fiquei destruída nos primeiros anos depois que ele sumiu. Minha avó paterna, que eu amo profundamente, me disse outro dia: mas querida, ele é seu pai. Vocês podem resolver isso. Como se fosse uma briguinha boba que pudesse ser resolvida com uma conversa e alguns pedidos de desculpa. Como se 10 anos de abandono emocional pudessem ser apagados com boa vontade. E eu entendo que ela quer ver a família unida. Entendo que, na idade dela, ela valoriza a harmonia acima de tudo. Mas é frustrante como ninguém parece entender que algumas pontes são queimadas de forma irreversível. Que algumas escolhas têm consequências permanentes. Que alguns relacionamentos, uma vez quebrados dessa forma, simplesmente não podem ser reparados. Mas o que mais me deixa com raiva é como toda essa situação está contaminando o que deveria ser o período mais feliz da minha vida. Eu deveria estar focada no meu casamento, nos preparativos, na alegria de estar construindo uma vida com um homem que amo. Em vez disso, estou tendo que lidar com um drama familiar tóxico e me defender de acusações ridículas. Meu noivo tem sido um anjo nessa situação toda. Ele vê como isso está me afetando e fica furioso com meu pai por estar causando esse estresse justo agora. Ontem à noite ele me disse: amor, você não deve explicações para ninguém. As pessoas que realmente te conhecem sabem que tipo de pessoa você é e entendem suas escolhas. Mas mesmo com todo o apoio dele, ainda dói saber que tem gente da minha própria família questionando meu caráter. E sabe o que é mais irônico? Meu padrasto está tentando me convencer a reconsiderar a decisão. Não porque ele não quer me levar ao altar, pelo contrário, ele ficou emocionado quando pedi, mas porque ele se preocupa comigo. Ele vê como toda essa pressão familiar está me afetando e acha que talvez seria mais fácil para mim se eu encontrasse uma forma de incluir meu pai biológico de alguma maneira. Eu não quero que você se arrependa mais tarde, ele me disse. Não quero que você olhe para trás e sinta que perdeu uma oportunidade de fazer as pazes com ele. Essa é a diferença entre um homem maduro e um menino mimado. Meu padrasto está disposto a abrir mão da honra de me levar ao altar se isso significar menos sofrimento para mim. Meu pai biológico está causando sofrimento para todo mundo só para conseguir essa honra. Mas eu já tomei minha decisão e não vou voltar atrás. Não vou recompensar 10 anos de abandono só para manter a paz familiar. Não vou fingir que temos um relacionamento que não existe só para proteger o ego de um homem que nunca se preocupou em proteger meus sentimentos. E tem uma coisa que esses parentes preocupados não entendem. Eu já fiz as pazes com a situação há muito tempo. Já passei pela raiva, pela tristeza, pela fase de tentar entender por que meu pai me abandonou. Já fiz terapia, já chorei todas as lágrimas que tinha para chorar por ele. Já aceitei que ele simplesmente não é o tipo de pessoa capaz de ser um pai presente e dedicado. Eu fiz as pazes com o fato de que vou me casar sem ter um pai biológico presente. Já aceitei que meus filhos provavelmente nunca vão conhecer o avô paterno. Já me reconciliei com a realidade de que algumas pessoas, mesmo sendo família, simplesmente não merecem um lugar especial na nossa vida. Mas agora ele está tentando destruir essa paz que construí. Está tentando me forçar a reabrir feridas que já cicatrizaram. Está tentando me fazer sentir culpada por escolhas que levei anos para fazer e que são completamente justificadas. E sabe qual é a parte mais patética de tudo isso?
Se ele realmente quisesse reconstruir nosso relacionamento, se essa fosse realmente sua motivação, ele não estaria fazendo esse circo todo. Ele viria conversar comigo diretamente com humildade, reconhecendo os erros que cometeu. Ele entenderia que reconstruir um relacionamento é um processo longo que começa com responsabilidade e arrependimento genuíno. Mas não é isso que ele está fazendo. Ele está tentando me forçar a dar a ele algo que ele não merece, usando pressão familiar e chantagem emocional. Ele quer pular todo o trabalho árduo de reconstrução e ir direto para o final feliz onde ele é reconhecido como meu pai. É como se eu tivesse passado 10 anos construindo uma casa sozinha, tijolo por tijolo, e agora ele aparecesse querendo seu nome na escritura. Como se eu tivesse plantado uma árvore e cuidado dela durante anos, e agora ele quisesse colher os frutos. Não é assim que funciona. E o mais revoltante é que ele está conseguindo fazer algumas pessoas acreditarem que eu é que estou sendo inflexível e rancorosa. Como se perdão fosse algo que se deve independente de arrependimento ou mudança de comportamento. Como se eu tivesse a obrigação de perdoar e esquecer só porque somos parentes. Mas perdão real não é fingir que nada aconteceu. Perdão real não é permitir que alguém continue te machucando sem consequências. Perdão real vem depois de responsabilidade, arrependimento e mudança genuína. E até agora, meu pai não demonstrou nada disso. Tudo que ele demonstrou é que ainda é a mesma pessoa egoísta e manipuladora de sempre. A mesma pessoa que prefere culpar todo mundo ao redor a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. A mesma pessoa que usa outras pessoas para fazer o trabalho sujo emocional por ele. E agora ele está tentando usar até meu futuro marido contra mim. Descobri através da minha tia que ele está dizendo que qualquer homem de verdade entenderia a importância de um pai biológico e que meu noivo deveria me orientar a fazer a coisa certa. A audácia desse homem não tem limites. Primeiro, ele tem a cara de pau de tentar envolver meu noivo numa situação que é exclusivamente nossa. Segundo, ele está insinuando que meu futuro marido não é homem de verdade se não concordar com ele. É exatamente o tipo de manipulação tóxica que ele sempre usou, tentar colocar as pessoas umas contra as outras para conseguir o que quer. Mas meu noivo conhece toda a história. Ele sabe exatamente que tipo de pai meu pai biológico foi. Ele viu as cicatrizes emocionais que carreguei por anos. Ele esteve lá nas noites em que chorei lembrando do abandono. Ele me segurou quando tive crises de ansiedade pensando se eu era mesmo digna de amor, já que meu próprio pai havia me descartado. E sabe o que meu noivo me disse quando soube dessas declarações? Se ele acha que pode me usar para te pressionar, está muito enganado. Eu escolhi me casar com uma mulher forte e corajosa, não com alguém que se dobra à chantagem emocional de um covarde. Essa é a diferença entre um homem de verdade e um menino disfarçado de adulto. E tem outra coisa que me deixa absolutamente revoltada. A forma como ele está tentando fazer parecer que essa situação toda é sobre ele estar perdendo alguma coisa. Como se ele tivesse estado presente todos esses anos e de repente fosse ser excluído. Ele não está perdendo nada porque nunca teve nada para perder. Você não pode perder algo que nunca possuiu. Ele está agindo como se tivesse direitos sobre mim que foram injustamente retirados, quando na verdade ele abriu mão desses direitos voluntariamente há 10 anos. É como se alguém vendesse uma casa, sumisse por uma década, e depois aparecesse reclamando que não pode mais usar a chave. E o mais nojento é como ele está tentando usar nossa semelhança física como argumento. Ela tem meus olhos, ele anda dizendo por aí. Ela é minha filha, qualquer um pode ver. Como se a aparência física fosse mais importante que presença emocional. Como se DNA fosse mais relevante que dedicação. Sim, eu tenho os olhos dele. E daí? Isso não muda o fato de que foram os olhos do meu padrasto que me viram crescer. Foram os braços do meu padrasto que me consolaram quando precisava. Foi a voz do meu padrasto que me encorajou quando duvidava de mim mesma. Características físicas não fazem um pai, ações fazem. E agora ele está até tentando reescrever a história do próprio casamento. Descobri que ele está contando para as pessoas que teve que se casar rapidamente porque precisava de estabilidade emocional depois do trauma do divórcio. Que mentira descarada. Ele se casou rápido porque quis, porque encontrou alguém que se encaixava melhor na vida que ele queria ter. E é aí que fica clara a hipocrisia toda. Ele não teve problema nenhum em construir uma nova família rapidamente quando isso convinha a ele. Não se preocupou em como isso me afetaria. Não pensou 2 vezes antes de me excluir completamente dessa nova vida. Mas agora, quando eu construo minha própria família e escolho quem fará parte dela. De repente ele se lembra que tem uma filha e que família é sagrada. Família é sagrada? Então por que ele a profanou quando me abandonou? Por que não era sagrada quando ele decidiu que era mais fácil fingir que eu não existia? Por que só se tornou sagrada agora, quando é conveniente para ele? E tem mais uma coisa que descobri recentemente que me deixou com ainda mais nojo dele. Aparentemente, ele contou para várias pessoas que eu virei contra ele. Porque minha mãe me envenenou com histórias sobre o passado. Mais uma mentira. Minha mãe nunca precisou me contar nada, eu vivi aquilo tudo. Eu estava lá quando ele gritava com ela. Eu estava lá quando ele fazia questão de mostrar que nada que ela fazia estava bom o suficiente.
Ele quer fazer parecer que minhas memórias são falsas, que minha percepção da realidade foi manipulada. É uma tática clássica de gaslighting, fazer a vítima questionar a própria sanidade, a própria versão dos fatos. Mas eu não sou mais uma adolescente confusa e vulnerável. Eu sou uma mulher adulta que sabe muito bem distinguir entre realidade e manipulação. E sabe o que é mais patético? Ele nem sequer sabe detalhes básicos sobre minha vida atual, mas quer opinar sobre minhas decisões. Ele não sabe onde trabalho, não sabe há quanto tempo namoro, não sabe quais são meus planos para o futuro, mas quer ser consultado sobre quem deve me levar ao altar. É como se um estranho na rua quisesse opinar sobre decoração da minha casa. É como se alguém que nunca assistiu a um filme quisesse escrever a crítica. Ele não tem conhecimento, não tem contexto, não tem relacionamento comigo, mas quer ter autoridade sobre uma das decisões mais importantes da minha vida. E sabe de uma coisa? Eu estou cansada de ficar na defensiva. Estou cansada de ter que me justificar para pessoas que não estavam lá quando precisei. Estou cansada de ser pintada como a vilã por tomar decisões baseadas na realidade que vivi. É hora de parar de me defender e começar a atacar. É hora de expor a verdade completa sobre quem meu pai realmente é. Então decidi fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Parei de proteger a imagem dele. Durante todos esses anos, mesmo magoada, eu nunca contei para ninguém os detalhes mais sórdidos do comportamento dele. Nunca falei sobre as vezes que ele chegava bêbado em casa e acordava a casa inteira com seus gritos. Nunca mencionei como ele humilhava minha mãe na frente de visitas, fazendo piadas cruéis sobre a aparência dela ou suas limitações intelectuais. Nunca contei como ele me ignorava completamente quando eu tentava mostrar alguma conquista na escola, sempre dizendo que era o mínimo esperado e que eu não deveria me achar especial por fazer coisas básicas. Nunca revelei como ele costumava usar minhas inseguranças adolescentes contra mim, dizendo coisas como: com essa atitude, você nunca vai conseguir um namorado, ou é melhor focar nos estudos porque charme você não tem. Mas agora que ele quer jogar sujo, vou mostrar para ele o que é realmente jogar sujo. Comecei ligando para cada parente que tinha me pressionado sobre o casamento. E não foi uma conversa delicada e diplomática. Foi uma aula de realidade crua e sem filtros. Para minha tia, que havia dito que eu estava sendo cruel com meu pai, eu contei sobre o dia em que ele me pegou chorando porque uma menina na escola havia dito que eu era feia. Em vez de me consolar, ele disse: bem, ela não está errada. É melhor você desenvolver outras qualidades além da aparência. Eu tinha 12 anos. 12 anos. E esse é o homem que agora quer que eu honre no meu casamento? Para minha avó, que insistia que família é família, contei sobre a vez que cheguei em casa toda animada porque havia ganhado um concurso de redação na escola. Meu pai estava assistindo TV e nem levantou os olhos quando mostrei o certificado. Quando insisti para ele olhar, ele disse: parabéns, agora me deixe assistir meu programa em paz. Essa é a ligação familiar que ele quer que eu preserve? E para o tio que disse que eu estava sendo influenciada pela minha mãe, revelei algo que nunca havia contado para ninguém. Quando meus pais ainda estavam juntos, meu pai costumava fazer comentários nojentos sobre outras mulheres na minha frente, como se eu fosse invisível. Ele falava sobre como tal vizinha tinha peitos bonitos, ou como tal funcionária da escola era gostosa. Isso na frente da filha adolescente. E depois tinha a cara de pau de dar sermão sobre moralidade e valores familiares. A reação dos parentes foi interessante. Alguns ficaram chocados e pediram desculpas por terem me pressionado. Outros tentaram minimizar dizendo que homens daquela geração eram diferentes, como se isso fosse desculpa para abuso emocional. Mas o importante é que agora eles sabem exatamente com quem estão lidando. Mas eu não parei por aí. Decidi que se meu pai queria fazer disso um espetáculo público, então seria um espetáculo completo. Criei um post longo nas redes sociais contando toda a história, não apenas sobre o abandono depois do divórcio, mas sobre como era a nossa relação antes disso. Contei sobre o pai ausente que ele sempre foi, sobre o marido abusivo que ele foi com minha mãe, sobre como ele me fez sentir inadequada e sem valor durante toda a minha adolescência. E sabe o que aconteceu? Começaram a aparecer pessoas que eu nem imaginava que tinham prestado atenção na nossa situação familiar. Vizinhos antigos comentando que sempre acharam estranho como ele tratava minha mãe. Colegas dos meus pais dizendo que sempre sentiram pena de mim nas poucas vezes que ele aparecia em eventos escolares, porque era óbvio que ele preferia estar em qualquer outro lugar. Uma das professoras da minha escola até me mandou uma mensagem privada contando que eles sempre souberam que algo estava errado em casa porque eu chegava constantemente atrasada e com uma desculpa diferente, geralmente porque meus pais haviam brigado de manhã e ninguém se lembrou de me acordar a tempo. Ela disse que tentaram algumas vezes conversar com meu pai sobre meu comportamento na escola, mas ele sempre dizia que não tinha tempo para essas bobagens, e que era problema da minha mãe. O post viralizou na nossa cidade. E não foi só apoio que recebi, foi uma avalanche de histórias similares de outras pessoas que haviam crescido com pais emocionalmente ausentes e abusivos. Minha história tocou um nervo em muita gente,
e de repente meu pai se viu no centro de uma discussão muito pública sobre paternidade tóxica. Mas a cereja do bolo veio quando descobri algo que me deixou com uma raiva que eu nem sabia que era capaz de sentir. Através de uma prima distante que morava na mesma cidade que meu pai, descobri que ele não só tinha se casado novamente como havia tido outro filho. Um menino que agora tem 8 anos. 8 anos. E ele nunca me contou. Durante 8 anos, enquanto eu crescia achando que era filha única de um pai que simplesmente não conseguia lidar com filhos, ele estava criando outro filho. Enquanto eu me culpava, me perguntando o que havia de errado comigo que fazia meu próprio pai não me querer, ele estava sendo pai para outra criança. Isso não foi só uma punhalada, foi uma execução completa. Porque significava que ele era capaz de ser pai, sim. Ele simplesmente escolheu não ser meu pai. Não foi incapacidade, não foi imaturidade emocional, não foi não saber lidar com a situação do divórcio. Foi escolha deliberada. Ele me descartou porque era conveniente e construiu uma nova família porque quis. Quando confrontei minha prima sobre por que ela nunca me contou, ela disse que achou que eu soubesse, que achou que meu pai tivesse me falado. A ingenuidade dela me fez perceber como meu pai havia sido cuidadoso em compartimentalizar sua vida. Ele criou narrativas diferentes para pessoas diferentes, sempre se pintando como vítima das circunstâncias. Foi aí que tomei a decisão mais satisfatória de toda essa saga. Decidi aparecer na casa dele sem avisar. Peguei o endereço com minha prima, dirigi 2 horas até a cidade onde ele mora, e bati na porta dele numa manhã de sábado. A cara dele quando abriu a porta foi impagável. Uma mistura de choque, medo e culpa que deixou claro que ele sabia exatamente por que eu estava ali. Atrás dele, consegui ver uma mulher loira que obviamente era a nova esposa, e um garotinho que estava comendo cereal na mesa da cozinha, meu meio-irmão que nunca soube que existia. Oi, pai, eu disse com a voz mais doce que consegui. Vim conhecer minha nova família. Você não se importa, né? Afinal, família é sagrada, como você anda dizendo por aí. A esposa dele ficou visivelmente desconfortável quando eu me apresentei como a filha mais velha que ele esqueceu de mencionar. O menino me olhava com curiosidade, claramente confuso sobre quem eu era e por que papai parecia tão nervoso. Eu não fui grosseira nem fiz uma cena. Pelo contrário, fui educadíssima. Perguntei sobre a vida deles, elogiei a casa, brinquei com meu meio-irmão. Mas o tempo todo deixando bem claro para a esposa dele que ela havia se casado com um homem que abandona filhos quando fica conveniente. É engraçado, eu disse para ela enquanto tomávamos um café constrangido, como o papai aqui nunca mencionou que tinha uma filha. Mas não se preocupe, ele é expert em fazer pessoas sumirem da vida dele quando não servem mais aos propósitos dele. Meu pai tentou algumas vezes mudar de assunto ou me fazer sair, mas eu não dei brecha. Fiquei lá por 2 horas, tempo suficiente para plantar todas as sementes de dúvida que queria na cabeça da esposa dele. Tempo suficiente para ela entender que tipo de homem realmente era o marido dela. Quando finalmente me levantei para ir embora, me virei para meu pai e disse: "Ah, papai, antes que eu esqueça, muito obrigada por não me convidar para seu casamento. Foi uma gentileza sua, me poupou de ter que fingir felicidade por alguém que claramente não se importa comigo. E não se preocupe com o meu casamento, você também não está convidado. Considere isso um favor mútuo." A esposa dele ficou boquiaberta. O garotinho perguntou: "Papai, por que a moça não foi no seu casamento?" E meu pai? Meu pai ficou sem palavras pela primeira vez na vida. Saí daquela casa sentindo um alívio que não sentia há anos. Não era sobre vingança, era sobre fechamento. Era sobre olhar aquele homem nos olhos e deixar claro que ele não tinha mais poder nenhum sobre mim, que eu havia crescido, havia me tornado forte, e que ele havia perdido para sempre o direito de opinar sobre minha vida. No caminho de volta para casa, meu telefone não parou de tocar. Vários parentes querendo saber o que eu havia feito porque meu pai estava transtornado ligando para todo mundo. Mas dessa vez, em vez de me defender, eu simplesmente disse: "Fui conhecer minha nova família." Muito educada, aliás. Até trouxe flores para minha madrasta. O casamento aconteceu exatamente como planejei. Meu padrasto me levou ao altar com lágrimas nos olhos e orgulho estampado no rosto. Minha mãe chorou de emoção. Meu marido me esperava com o sorriso mais lindo do mundo. E meu pai? Meu pai não estava lá, exatamente como deveria ser. Algumas pessoas da família dele faltaram ao casamento em protesto. Outras vieram e depois me disseram, constrangidas, que agora entendiam melhor a situação depois de tudo que havia sido revelado. Mas sabe de uma coisa? Eu nem liguei. Meu dia foi perfeito porque estava cercada apenas de pessoas que realmente me amavam e apoiavam. E a melhor parte? 2 semanas depois do casamento, recebi uma ligação da esposa do meu pai. Ela queria conversar sobre algumas coisas que eu havia dito. Aparentemente, depois da minha visita, ela começou a prestar mais atenção no comportamento dele e não gostou do que viu. Começou a questionar outras coisas que ele havia contado sobre o passado. Começou a se perguntar que outras omissões ele havia feito sobre a vida dele. Não sei se eles vão se separar, e honestamente não me importo. Mas fico satisfeita sabendo que plantei as sementes da dúvida.
Que ela agora sabe que tipo de homem realmente é o marido dela. Que meu meio-irmão vai crescer sabendo que tem uma irmã mais velha que o pai escolheu abandonar, porque no final das contas a verdade sempre vem à tona. E a verdade sobre meu pai é que ele é um covarde, um manipulador, e um pai fracassado que só se lembra que tem filhos quando isso convém à imagem que quer projetar. Hoje, 6 meses depois do casamento, estou grávida do meu primeiro filho. E sabe qual é a melhor parte? Essa criança vai crescer cercada de amor verdadeiro. Vai ter um pai presente, meu marido, um avô dedicado, meu padrasto, e uma mãe que sabe exatamente como criar um filho porque aprendeu por contraste. Tudo o que um pai não deveria ser. E meu pai biológico? Ele continue lá, provavelmente contando para quem quiser ouvir como tem uma filha ingrata que o traiu. Mas agora todo mundo sabe a verdade. E a verdade é que alguns homens simplesmente não merecem ser chamados de pai. E eu estou em paz com isso. Finalmente.